Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma jornada do nosso canal Arquinautas, aquele canal super bacana que traz os personagens que fazem o melhor da arquitetura, design e construção. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial que eu admiro bastante no ramo dos lagos naturais. Ele vai explicar para a gente aqui como que é isso, essa joia que recentemente a arquitetura, o urbanismo descobriu e tem sido a grande tendência, né? Nem brasileira, é tendência mundial, né? Para você rever os conceitos, né? Os conceitos de piscinas, de lagos, de locais para as pessoas se banharem ou só curtirem visualmente. Mas o que ele faz é para o pessoal pular lá dentro, brincar, se divertir, né, Vinícius? É isso aí. Primeiramente é um prazer estar aqui, obrigado por ter convidado a gente. Participar de um podcast capixaba, onde os principais nomes da arquitetura passaram, para mim é uma honra, tá? Poder representar o meu setor. E é sempre um privilégio a gente poder trabalhar com grandes nomes, assim como você, a gente já teve uma oportunidade aí de fazer um trabalho juntos. E eu espero poder contribuir aqui também por essa passagem aqui no seu podcast. Olha, essa entrevista, pessoal, já estava assim, a gente já está assim alguns meses tentando agendar com o Vini da Life, né, que já é o nome artístico dele. Aí ele vai contar pra gente esse sucesso de mídia, o que esse homem posta na internet, assim, milhares de pessoas estão chegando nos milhões. Ele vai contar aqui pra gente, o material dele é um dos mais visualizados no mundo, no ramo dele de lagos naturais, né? Mas para chegar nisso, Vini, teve um começo, né? Então exatamente. Você aqui, natural do Espírito Santo, capixaba, começou sua vida de trabalho, não foi nesse ramo, né? Não. E aí você migrou para ele, e com certeza você ainda tem muito caminho nisso aí, Deus né? Quiser. É isso aí. Bom, eu já sou empresário há 15 anos, comecei cedo, só tenho 37 anos, tá? Então desde os 22 eu já sou empresário. E há mais de 10 anos eu já lidava com lago na minha casa. Há 10 anos atrás eu resolvi construir um lago na minha casa. E como todo aquarista amador, ele acaba passando por todos os problemas ali de um sistema aquático não projetado, não planejado. E aquilo ali já serviu de uma experiência. Mas a história ela começa a ficar interessante há 5 anos atrás, quando a gente compra um sítio. Já tem uns 6 anos mais ou menos que a gente comprou, mas há 5 anos atrás a gente resolveu construir um lago para pesca. Era um lago para pescar peixe, então não tinha tratamento, era só uma oxigenação simples. E passados alguns anos ali, a gente resolveu transformar aquele lago de pesca em uma piscina natural. Aí começou o desafio. Olha que bacana, bicho. Olha que teve um ensaio, né? Eu acho que imagino você lá pescando, olhando para aquele lago. A água não devia ser cristalina, não, era né? Verde, a gente já postou foto já no passado. O lago era verde. Se afundava um palmo na água, você já não enxergava mais nada. Nossa. Você só via o peixe quando ele subia assim para cima para fazer troca gasosa. Então a gente resolveu pegar aquele lago e daí eu comecei a acessar experiências que eu tive no passado. Na minha época de CLT ainda, antes de virar empresário, eu fabricava e dava manutenção em sistemas de filtragem para farmácia de manipulação. Olha então, só, eu fabricava e muito delicado, né? Exatamente. Um material extremamente técnico. Então, a gente aprendeu a filtrar água para fazer remédio. Para você filtrar uma água para fazer um remédio, você tem que dominar todos os parâmetros da água. Saber de diversos sistemas de filtragem. Isso foi há 20 anos atrás que eu lidei com isso. E há 20 anos atrás, a tecnologia já era tão avançada em filtragem para a farmácia que eu acessei essa informação, trouxe para os dias de hoje e a gente teve o resultado que a gente teve no sítio. Então começamos a fazer experiências até que um belo dia a gente conseguiu acertar na veia, deu certo. E ainda assim, como eu já era um empresário bem sucedido, eu falei, cara, eu não vou apostar em outro negócio, estou bem. Mas o sangue de empreendedor falou mais alto. As pessoas começavam a visitar o meu sítio e falavam, nossa, que lindo! Quem fez? Fui eu que fiz. Até que teve uma vez que eu resolvi postar no Facebook meu pessoal uma filmagem do meu lago, só afundei a câmera assim,
e mostrei os peixes, e aquele vídeo, na época, para mim era muita coisa, deu 300 mil visualizações. Eu falei, nossa, uau, espetáculo aí. Eu falei, incrível. E um monte de gente, nossa, você podia fazer para mim, quanto você cobra? Aí foi quando o sangue de empreendedor falou mais alto, eu falei, cara, não tem jeito. Eu acho que vou mudar de ramo. Não mudei, eu continuo dono da outra empresa, a outra empresa permanece, sou apenas dono. Hoje 100% da minha dedicação é a Life. Então eu não me dedico a outra empresa mais, e sim 100% a Life. Então a gente resolveu empreender e entrar no negócio para valer. Entramos profissionalmente no mercado, usei toda a minha bagagem empresarial de lidar com as pessoas, de lidar com clientes, de lidar com o mercado, e implantei isso para minha empresa. E todo o amor que a gente tem para poder lidar com os ambientes aquáticos, com o lago, que já era um hobby, né? Eu tive um privilégio de transformar algo que era um hobby meu em profissão. Então, poucas pessoas hoje têm esse privilégio. E a gente tem que ter o cuidado para não destruir. O que você amava, passar a virar obrigação, passar a virar trabalho. Existem outros rumos que eu fiz dentro da Life, eu obriguei a Life a tomar, para que a gente não caísse nisso também, que virasse uma obrigação, que a gente fizesse apenas pelo dinheiro. E hoje a gente pode falar de peito aberto, que a gente faz com o coração, faz com a alma, que a gente quer entregar sempre exclusividade aos nossos clientes, que são o que eles merecem. Nossa, eu sou testemunha disso, já tive a oportunidade de visitar alguns lagos que você, sua empresa fez, né? Veja a sua dedicação quando você chega, a gente olha, né, aquele lago transparente, bonito ali com os peixinhos para lá, para cá, aquele desenho que você faz ali da parte de água, a transição para a parte de areia ali, tudo. Sempre bem orgânico, né? Sempre bem orgânico. E você, com o seu olhar, você consegue bater o olho e falar assim, nossa, tá bonito, mas eu podia melhorar aquele cantinho ali. Aí a gente olha e fala assim, mas como? Eu sempre chego botando defeito, né? Você chega botando defeito no que você mesmo fez. Então, você tem essa característica, né, Vinícius, da régua estar cada vez mais elevada, né? Sim. Você melhorar o seu produto, né? Exatamente. Isso é importante. Esse é um objetivo que a gente sempre busca. Eu sempre me cobro muito com relação à qualidade. Os meninos que trabalham comigo sabem muito bem disso, que eu cobro qualidade. Que pena deles. Isso aí. Mas todo mundo faz de peito aberto, de coração, que sabe que o resultado vai ser algo que vai transformar a vida das pessoas. As pessoas vão ter a oportunidade de ter uma conexão com a natureza através do nosso trabalho. E isso é algo divino. E para quem não conhece, né, assim, esse tipo de trabalho, gente, a gente vai passar as redes sociais aqui do Vini, vocês vão ver que esse espetáculo que né, porque a maioria das pessoas está muito acostumado com a piscina, que tem o uso dela, dependendo da situação, evidentemente é o que pode ser feito. Mas a hora que você conhece um lago natural, você traz para dentro de casa não só a natureza, né? E cada dia que você olha para o lago, ele está um pouco diferente. Exatamente. Não só os peixes que estão ali num lugar vão para o outro, o sol bate, a luz fica diferenciada, né? Então você tem ali, traz a natureza para dentro do teu espaço. E o melhor de tudo, você pode conviver com ela nadando, ali, não só alimentando ali os peixes, mas você caminhando por dentro do lago, pisando ali na areia, né? Então são várias sensações que você desperta, né, no seu público, né? Exatamente. Você falou muito bem. Comparando as piscinas naturais com as piscinas convencionais, né? A piscina convencional a piscina convencional é uma imagem estática. Ela está sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Já o lago, é o que você falou, cada dia ele está de um jeito diferente. De acordo com o brilho do sol, ele vai resplandecer um tom de cor. Peixe que nasce, peixe que morre, infelizmente. A natureza, ela é totalmente viva, ela dá resposta de acordo com a sua dedicação. As plantas se desenvolvem, dão flor, crescem. O ecossistema, ele realmente acontece. Então, ele acaba tendo um duplo sentido dentro de uma residência, dentro da arquitetura. Enquanto a piscina ela só tinha uma função ali de refrescar, claro, uma questão estética, as piscinas naturais ela tem um lado paisagístico, ela tem o lado da biofilia, que é trazer a natureza para dentro de casa, né? Te envolver no meio da natureza e às vezes tá frio, piscina, você não vai nem olhar para o lado da piscina. Mesmo que esteja frio, você tem um lago, você vai lá olhar como é que estão os seus peixes, porque você passa na casa, você passa perto do lago, os peixes já
pensam que você vai alimentar eles e já vão ao seu encontro. É bem curioso. É um pet. Aonde você vai, eles vêm atrás de você. Vêm atrás. É bem curioso então isso. você acaba criando um vínculo maior com aquela área da sua casa, que antes seria uma área estática. E cada vez eles ficam mais mansos, né? Assim, quando vai se acostumando, exatamente, né, com comem você, na mão. Né? Isso. Eles comem na mão. Então, assim, você trazer a natureza para dentro de casa é algo fantástico, é algo que encanta, é algo que vende muito bem. E é por isso que hoje você vê na arquitetura a biofilia totalmente inserida. É o pessoal fazendo prédio e soltando na sacada do prédio palmeira, vegetação, né? Ou seja, é fazer realmente a natureza entrar dentro de casa, e com água a gente tem essa oportunidade de trazer ela para dentro de casa. Você puxou bem esse assunto da biofilia, justamente essa conexão, né, da natureza, né, do concreto, com essa parte mais orgânica, né? Então, não só de vegetação e também da água, né? Que a sua empresa, né, a Life Ecossistemas, trabalha muito bem. Né? No Brasil existem várias empresas, né, nesse ramo, né? São mais de 300 empresas. Você até me assustou com esse número, em torno de 300. Mas, obviamente, mais de 300. Você está lá no top 3, né? Porque existem empresas, como em qualquer área existe, né? Que prestam o serviço. Sim. E tem aquelas que se destacam, né? Exatamente. E você já colocou para a gente aqui um diferencial da tua empresa, que é justamente esse carinho, esse amor que você tem pela profissão, que você tipo assim, você faz o trabalho, mas você se diverte. Exatamente. Né? É meio isso mesmo. É dessa forma que uma empresa capixaba, com 4 anos de... 3 anos e meio apenas. 3 anos e meio de vida. Isso aí. Você já conseguiu chegar já nesse top 3, né? Exatamente. Bom, como o Eliomar disse aqui, já são mais de 300 empresas que existem no mercado. E a gente não tem vergonha nenhuma. Pelo contrário, a gente tem orgulho em dizer que a gente tem apenas 3 anos e meio de mercado. E hoje a gente é considerado o 3º maior player do mercado no Brasil. E considerando que o Brasil ele é o berço da piscina natural, ele tomou o lugar da Europa e de vários outros países no mundo, então a gente pode se dizer que a gente é o 3º maior player do mundo no segmento, porque não existe país nenhum no mundo que domina a tecnologia que o brasileiro hoje domina. Olha que interessante. O Brasil, por muitos anos, né, ele sempre foi deixado para trás, sempre aquele instinto rebaixado, e hoje a gente está num segmento que a gente é referência mundial, e a gente tem orgulho de dizer isso. As fabricantes de equipamentos são fabricantes nacionais. O contato do brasileiro com a natureza, ele é diferente do que qualquer contato de qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar do mundo com a natureza. Aqui a gente nasce indo em cachoeira, indo em praia. Eu sou capixaba, né? Inclusive sempre me inspiro nas praias capixabas para fazer os nossos desenhos dos nossos lagos. Se você observar os nossos lagos, todos eles são bem curvadinhos, normalmente bem fechadinhos, criando várias praias. Eu gosto muito das 3 praias. Então, olha só, que inspiração, no litoral de Guarapari, que ela tem desenhos muito legais. Belíssimo. E a gente tenta trazer a própria praia de Setiba. É uma praia que, se você pega ela numa vista aérea, ela tem um formato maravilhoso. Então, a gente nasceu com isso. Então, a gente reproduzir esses ambientes é muito mais simples do que os gringos reproduzirem. Pegam, empilham pedra uma em cima da outra, umas pedras quadradas. Não tem aquele contato. Quando eu era mais novo, eu saía para pedalar e mergulhava em cachoeira em Viana, ali da região de Formate. Saía de madrugada, pedalava, mergulhava em cachoeira e voltava, sem nem saber que um dia eu ia reproduzir esses ambientes aquáticos. Então, a vida, ela me ensinou a ter esse contato com a natureza, a perceber o que realmente é natural, o que é real, para tentar reproduzir isso, para que quando as pessoas cheguem na residência das pessoas, elas pensem, nossa, tinha um lago aqui e fizeram a casa. Quando o cliente fala isso, a gente alcançamos o objetivo, deu certo e a gente conseguiu realmente enquadrar. Inclusive, esse é um dos aspectos que a gente mantém muito diálogo com os arquitetos, com os profissionais quando nos procuram, porque às vezes o projeto ele vem num molde e se a gente não interferir naquele molde e alertar, olha, se a gente manter essa largura, essa dimensão, essa inclinação, não vai ficar legal, vai ficar forçado, vai ficar forçação de barra. Aqui ao invés de 1,5 m, não faça isso, vamos trabalhar com 1,10 m, 1,20 m. É melhor ter menos para ter mais. Né? Verdade. Então a gente trabalha muito nesse sentido para tentar dar naturalidade. E tudo isso
É o brasileiro. Tudo que o brasileiro bota a mão, ele transforma, né? A pizza é maravilhosa. Vira genuinamente nacional, né? Aí, e com a qualidade bem melhor. O brasileiro coloca a mão, ele dá uma melhorada. E a gente tem orgulho de falar que a gente consegue hoje, a nível mundial, ser uma referência. Isso é muito legal. Aí você falou bem assim dos profissionais que estão inseridos no processo, né? Então, as pessoas talvez pensem assim, nossa, um lago natural é num sítio, num lugar muito grande. Mas a gente está vendo que o Vinícius está trazendo cada vez mais isso para dentro de nossa cidade, sejam em centros comerciais ou em residências mesmo, né? Que a gente teve a oportunidade, né, de visitar o maior lago, né, até então no estado urbano, dentro de um lote de uma casa. Então a gente vê o seguinte, como é que fica esse processo? Qual a melhor hora de se contratar um lago, Vinícius? Assim, muito bom. O cliente está lá com o terreno, vai começar a fazer o projeto da casa. Explica aqui pra gente como é que seria isso. A melhor hora de contratar os nossos serviços é na fase de projeto, tá? Porque na maioria das vezes que o projeto chega pra gente, às vezes já não cabe mais um lago ali, ou por uma questão de logística de construção, já não tem como acessar mais maquinário, retroescavadeira, guindaste, caminhão muque. Então já teve casos de não ser possível executar o projeto porque isso não foi pensado lá atrás. Às vezes a escavação deveria ter sido feito antes, um lançamento de pedras localizado próximo ao lago para evitar um lançamento por cima de uma casa. É possível sim fazer lançamento por cima de uma residência. Só que aí você pega uma residência de 5 milhões de custo de obra e você vai lançar uma pedra de 2 toneladas por cima dessa, é um risco que às vezes não vale a pena correr. Tem como, tecnicamente, fazer isso. Mas é um risco que você pode evitar correr se você tem um planejamento de obra. Exatamente, junto com o paisagismo, né? As pessoas, se pensar isso lá no começo da implantação do projeto, isso facilita bastante, né? Ou seja, até custo também, né? Se você tem lá uma lateral que o muro não foi feito ainda, que você pode acessar lá no fundo, entrar, sair. Do vizinho. Isso, é bem mais tranquilo. E aí entra também um projeto que a gente pode desenvolver junto, a gente tem conversado bastante, que é uma dinâmica com os arquitetos para que a gente consiga levar alguns arquitetos lá no sítio do Vinícius, que é maravilhoso o sítio dele lá, tem lago pronto, tem lago em construção, tem os lagos lá experimentais dele. Então, ou seja, a gente fazer uma dinâmica com os profissionais para que eles entendam como que funciona essa logística, né? Para que quando eles desenharem o projeto deles lá, já mostrar para o cliente que nós, arquitetos, a gente aqui, não vou dizer que a gente vende o projeto do paisagismo, dessa parte natural que seja, mas a gente já pode prever isso lá no nosso projeto, no nosso desenho, e mostrar para o cliente, olha, antes de você começar, você tem que fazer isso aqui. E o próprio paisagismo, né, pós-obra, tem esses cuidados aqui, né? E fala aí essa questão do profissional estar sabendo também qual o time certo de entrar numa obra. É muito importante. Como eu disse, a fase do projeto é a melhor etapa e o conhecimento, o diálogo do arquiteto com a nossa empresa é muito importante porque existem certas larguras que se a gente não aplicar ao projeto, não vai ficar natural, como eu disse. Então, pensando nisso, para a gente conseguir afinar melhor esse diálogo entre arquiteto e a nossa empresa que vai executar o lago, a gente está preparando para o final do ano um workshop somente voltado para arquitetos, onde eles participarão da construção de um lago que a gente está fazendo extremamente especial. Eu não posso citar muitos detalhes desse lago nosso, porque existe muito segredo comercial em cima desse lago. O que eu posso dizer é que ele vai ser único no Brasil, repetindo de novo, único no Brasil, vai ter dimensões incríveis e vai ser gratuito aos arquitetos. A ideia não é a gente vender curso, não é a gente vender a experiência, e sim a gente tá cada vez mais interligado com o mundo da arquitetura e que os arquitetos entendam que não existe limite para a criação dos ambientes aquáticos. Somente existem certas pequenas exigências para tornar esses ambientes cada vez mais naturais. Esse compartilhamento é muito importante. A gente tem conversado sobre isso e a Asbeia vai estar à frente disso daí. A gente vai
trabalhar esse evento aí que a gente vai fazer. Tá só ajustando o time certo, Sim. porque esse homem também não para. Ele vai falar pra gente que ele já tá indo até pra fora do Brasil, porque o É Brasil isso aí. já era pra ele. O Brasil, ele vai pro muito serviço sul, aqui ainda. depois vai pro norte, assim. Cadê você, Vinícius? Eu tô no aeroporto aqui. Tô em Belém, tô em Tocantins. Tô indo e voltando. Mas um dos segredos dele, além dessa questão da qualidade da água, né, ele vai falar também da influência dos peixes nesse tratamento todo, é a questão do tempo de obras. O Vinícius tem uns tempos de obra, ou seja, ele consegue executar uns lagos que quase que inacreditáveis. Quem segue ele nas redes sociais, você vê lá. Ele está no começo lá, ele tá falando, tô começando agora. Aí marca no reloginho, no tempo lá, alguns dias, e quando você vê, já tá dando mergulho no lago. Como é que é isso, Vinícius? Pois é. Quanto tempo você acha que gasta para construir um lago? Pergunta boa, né? Nós fizemos um desafio há um pouco mais de um ano atrás, que a gente, do nada, sem muito... A gente já tinha um planejamento bacana para aquela obra, tá? Só que o planejamento era fazer em 8 dias, 9 dias lá, que já é um prazo maravilhoso. 8. Mas do nada, nos stories ali, eu falando... vou fazer um desafio aqui. Falei assim, ao vivo ali nos stories. Vamos fazer esse lago em 5 dias. E a hora que eu lancei aquele desafio, postei, eu falei, bom, agora tá postado, agora eu vou ter que cumprir, eu vou passar vergonha, dizendo que eu não consegui fazer o lago no tempo que eu prometi. E a gente se doou ao máximo e ali a gente bateu o nosso recorde. Fizemos um lago de 120 metros quadrados, ou seja, não é um lago pequeno, 30 metros quadrados de área de praia, ou seja, um total de 150 metros quadrados de área construídas em apenas 5 dias de trabalho. Olha que incrível. Sensacional. Mas na média, tá? Hoje a execução de um lago com paisagismo, com tudo, varia de 10 a 15 dias úteis. Que já é um prazo espetacular. Espetacular. Ou seja, você vai transformar um gramado ou um terreno que está ali sem paisagismo, sem nada, simplesmente num lago. Enquanto uma obra convencional duraria 3 a 4 meses de uma enquanto uma construção convencional de uma vamos lá de novo, 1, 2, 3. Enquanto a construção de uma piscina convencional duraria em torno de 3 a 4 meses, o nosso processo a gente consegue reduzir para 10 dias apenas. Imagina. Ou seja, é algo bem rápido. A gente que rápido. trabalha com obra sabe que vai chegando o verão, os clientes ficam doidos assim, para terminar a obra e que a piscina esteja pronta para o verão. Exato. Né? Então, quando você fala para ele que vai demorar ali uns 3, 4 meses, você tem que contratar uma piscina comum, né? Lá em junho, né? Por aí, julho, né? Alguma coisa assim, você me fala que o lago você consegue entregar em 15 dias. Exato. Chega a ser assim, até é legal quando o pessoal pergunta pra gente, mas e aí, qual que é o prazo para construir o lago? Não, de 10 a 15 dias úteis. Não, como é que é? 10 a 15 dias úteis. Sério? Que maravilha! Bora! Inclusive, a gente fez um lago que teve uma repercussão nacional e mundial em Belém do Pará, na casa de uma influencer. Nossa, da aquele dali... Aquele lago, a gente conseguiu atingir uns números muito interessantes nesse lago. É um lago de 400 metros quadrados de lâmina d'água. Abraçou a casa dela toda, né? 400 metros quadrados de praia seca e mais de 1.000 plantas foram plantadas nesse projeto. Todo esse projeto a gente executou em apenas 17 dias úteis. Olha só, que espetáculo. E você falou uma coisa interessante, que a gente vai tocar nisso daqui, que é essa questão da mídia social auxiliar, né, o profissional. Né? E, obviamente, com um produto que você tem, que é um produto que é uma joia, com a competência muito grande da Life Ecossistemas, do seu conhecimento, você junta esses dois e junta a mídia, isso disparou. Fala um pouquinho desse crescimento há 3 anos e meio atrás, quanto que vocês estavam de seguidores e como é que vocês estão hoje, esses milhões de views que vocês têm? É isso aí, a gente começou do zero, tá? A gente não comprou seguidor, começamos bem do iniciozinho ali. Falando vamos lá de novo, hein? A gente começou do zero, não compramos seguidor de forma alguma. Então começou bem devagarzinho, como todo mundo começa. Atingimos nossos 5.000 seguidores ali com 6 meses de empresa, mais ou menos. E quando começou a vir os primeiros trabalhos que começou a dar os resultados, a gente fez um trabalho bonito e tudo que é bonito é fácil de viralizar. E a gente teve a graça de Deus de viralizar em vários vídeos e a gente foi crescendo, crescendo. E hoje a gente está nesse exato momento com 530 mil
seguidores no Instagram. Nossa, e cada postagem de vocês é uma loucura, né? Assim, exatamente. A gente é orgulhoso por isso, a gente é detentor do vídeo com mais visualização no mundo no nosso segmento. São quase 83 milhões de visualizações em um único vídeo. Nossa, um único tapinha que a gente deu na câmera e transformou o lago. Imagina essa viralização. E aí você tem que ter um tempo ou a estrutura para você poder responder essas coisas, né? Que eu fico imaginando. Exato. Às vezes eu olho lá o tanto de gente que entra pergunta, e como é que é? Como é que faz? Todo dia é uma quantidade grande de pessoas que a gente responde. Quem cuida do Instagram sou eu mesmo, tá? É algo que eu não abro mão de estar em contato com as pessoas que chegam, porque a gente não é um artista, nós somos profissionais que a gente está vendendo o nosso produto através das redes sociais. Então, se eu não entregar o melhor tratamento para o meu cliente que está chegando ali, terceirizar isso para uma empresa, eu posso perder muita coisa. E o nosso produto ele tem valor agregado e vale a pena esse esforço. Até hoje a gente tem em torno de 380 publicações já no Instagram. Dessas 380 publicações, 37 foram acima de 1 milhão de visualizações, sendo que 50% dessas 37 que viralizaram acima de 1 milhão, elas estão acima de 15 milhões de visualizações. Então a gente tem vídeo de 30 milhões, de 80 milhões, de 20 milhões, de 15 milhões aos montes, de 10 milhões. Então tudo isso é fruto de um trabalho dedicado, estudo de mercado, de como trabalhar, de como expor o produto. Mas se os nossos lagos não fossem bonitos, se o produto não fosse bom, ele não ia viralizar. Então assim, não adianta a gente jogar, eles só são conhecidos porque eles viralizam na internet. Mas por que a gente viraliza? A gente viraliza porque a gente tenta sempre dar o nosso melhor e depois mostrar isso para todo mundo. E todo mundo gosta de ver coisa boa e coisa bonita, né? Nossa, sem dúvida nenhuma, Vinícius. E, assim, cada um aspecto maravilhoso, isso daí. Falando um pouquinho mais sobre as visualizações, hoje o nosso Instagram ele passa de 346 milhões de visualizações somente no Reels, somando todos os nossos 380 Nossa, impressionante, vídeos, hein? Estão chegando perto dos 350 milhões de visualizações. Isso é muita coisa, graças a Deus. Que bom. Muita gente já viu o nosso trabalho. Nossa, isso é espetacular, né? Isso aí é fruto do sucesso. E ainda está com 3 anos e meio. Ainda está um bebê. Ainda tá um bebê. Imagina aí, quando chegar na adolescência, hein? Estamos chegando. Agora, Vinícius, um lago, para ele ter esse poder, esse potencial, ele tem um tamanho mínimo, né? Que seja tecnicamente, visualmente. Explica pra gente isso. Exato. Muito boa pergunta. Hoje, a Life ela só executa lagos a partir de 100 metros quadrados. Isso é uma questão de política comercial da Life, tá? Mas, na verdade, não existe limite para a criação de ambientes aquáticos. No início da nossa empresa, o menor lago que a gente executou até hoje, ele tem 12 metros quadrados. Então, quando a gente começou, a gente executou lago de 12 metros quadrados, de 30 metros quadrados, de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Só que hoje a nossa procura ela aumentou tanto, se a gente não fizesse isso, essa escolha comercial em executar lagos apenas a partir de 100 metros quadrados, a gente não daria conta mais de ter a entrega, a dedicação que a gente tem nos projetos e a gente acabaria ficando de fora de alguns projetos grandes que a gente tem hoje, contrato fechado, 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, 1.000 metros quadrados. Não é o mercado que acabou direcionando vocês para isso, né? E é uma pergunta assim, que é bem curiosa. Todo lago tem que ter peixe, porque o peixe tem uma função, né? Também, além de ser aquela beleza estética, aquela coisa toda, né? Bacana, boa pergunta. Hoje nós temos 3 produtos lá na Life. O primeiro é o que a gente iniciou com tudo, que é o nosso lago biológico, piscina natural biológica, que é o tratamento biológico da água. Não tem produto químico, não tem adição de cloro, de nada. E ali a gente monta um filtro biológico, esterilizadores extremamente potentes que vão garantir a qualidade da água e você consegue ter uma piscina que tem peixe. Essa informação é muito importante, piscina que tem peixe. Muita gente confunde as piscinas naturais nossas com criadores de peixe. Quando eu falo muita gente, até clientes nossos acha que tem um lago, é um tanque de engorda de peixe. E não, é uma piscina
que tem um peixe ali que você vai nadar e você vai mergulhar. É um ecossistema totalmente equilibrado. Um tanque pesqueiro, a gente entende que ele é um ecossistema desequilibrado. Existe uma carga orgânica superior ao que ele tem normalmente capacidade de manter tudo em perfeita harmonia. Então, como a gente precisa de tudo em perfeita harmonia, todos os níveis de nutrientes da água nos parâmetros corretos para que a gente não tenha proliferação de alga, então é importante que a gente tenha uma carga orgânica baixa, ou seja, uma quantidade pequena de peixe, para que a gente não tenha problemas ali com a nossa piscina, que ela não vire um pesqueiro. Né? Sim, né? E é bem interessante, assim, às vezes que eu tive a oportunidade de nadar no lago natural aí que o Vini fez, cada peixe, ele me explicou que tem uma função. Então você tem lá o cascudo, que faz o trabalho dele, você tem lá os outros peixes lá, e tem aqueles que também fazem limpeza de pele, né? É isso aí. Então era bem curioso, a gente tem até um água... vídeo na internet que mostra lá que os peixes vêm fazer a limpeza de pele também. Eles gostam ali de ficar futucando um pedacinho, que acaba que a própria oleosidade da pele, o sais ali da pele, acaba chamando a atenção do peixe, ele pensa que aquilo ali é um alimento na água, ele vai tentando